Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resolução de questões para a prova de CPA 10, Certificação Profissional Ambima Série 10. Eu sou Eduardo Pereira e neste vídeo nós vamos trabalhar com 10 questões sobre o módulo de instrumentos de renda variável e renda fixa. O segundo módulo mais importante para fins de prova. De 15 a 25% da nossa prova serão questões sobre assuntos que a gente vai tratar aqui ao longo do vídeo. Eduardo, além dessas questões comentadas, eu tenho a oportunidade de resolver questões sobre diversos módulos? Sim. Se você quiser testar os teus conhecimentos, tu pode entrar aqui, olha só, no site da EPCI Educação. No site da EPCI Educação, além de cursos completos atualizados com o melhor custo-benefício do mercado, você também vai ter a oportunidade de montar simulados sobre CPA 10 e CPA 20, por exemplo. Você pode entrar aqui, olha só, e escolher quantas questões você quer resolver sobre o módulo de Sistema Financeiro Nacional, de princípios de investimentos, de instrumentos de renda variável e renda fixa e de fundos de investimentos. Quer ver? Olha só, quero resolver 5 questõezinhas de Sistema Financeiro Nacional, 10 questõezinhas de princípios de investimentos e 20 questões sobre instrumentos de renda variável. É só começar. Olha só, estou pronto? Estou pronto para começar. Começa a responder as questões e no final você tem o feedback. Feito este informativo, agora vamos ao que realmente interessa. Vamos responder as nossas 10 questões sobre o módulo de instrumentos de renda variável e renda fixa. Importantíssimo este módulo para fins de prova. Mais importante do que o módulo que a gente vai tratar aqui é o módulo de fundo de investimentos. E lembrando, nós também respondemos 10 questões sobre o módulo de fundo de investimentos. Acima vai aparecer o card. Clica e confira. Olha só. Sem mais delongas, vamos à nossa primeira questãozinha sobre o módulo de instrumentos de renda variável e renda fixa e começamos bem. Olha só, começamos com uma questão sobre ações, sobre as nossas famosas ações. Lembrando que nós temos que as sociedades anônimas podem emitir basicamente 2 títulos para fins de prova para captar recursos. Uma sociedade anônima pode emitir uma ação ou ela pode emitir debêntures. Lembra, no módulo de instrumentos de renda variável e renda fixa, a gente tem 2 maneiras de analisar. A primeira maneira é entender o emissor. Por que um emissor emite o título? Para captar recursos. E na outra ponta nós temos o investidor, que é o que nos interessa. O investidor vai comprar os títulos para quê? Para ter uma rentabilidade. Claro que sujeito a um risco. Não tem almoço grátis no mercado financeiro. Então, voltando aqui para a nossa questão, a sociedade anônima emite ações e debêntures. Qual a diferença entre elas, Eduardo, entre esses 2 títulos? As ações vão ser títulos de propriedade. Vai ser um título de propriedade. Por isso que o sujeito, quando compra uma ação, ele se torna sócio da companhia. Ele está literalmente comprando um pedaço, um naco da companhia. Já se o investidor decidiu comprar uma debênture, ele está comprando um título de crédito. Ele está emprestando dinheiro para a empresa. Se ele está emprestando dinheiro para a empresa, ele está virando um credor da empresa. Olha só como é diferente. Se eu compro ações, viro sócio. Se eu compro uma debênture, eu viro credor da empresa. E olha só, as ações são títulos especificamente que? As ações são títulos que representam um título de propriedade. Como nós vimos, uma ação representa que você é dono de um pedaço da companhia. Você vai ser dono de um pedacinho do capital social da empresa. Por isso que uma ação, olha só, alternativa A, é um título representativo do capital social de uma companhia.
Quando você compra uma ação, você está comprando um pedacinho do capital social da sociedade anônima. E olha como é intuitivo. O capital social é o capital aportado inicialmente na empresa por quem? Olha só, pelos sócios. Por isso que a gente chama de capital social da empresa. Uma ação representa um pedacinho, uma fração, a menor parte do capital social da empresa. E, por conseguinte, representa que você, investidor, é dono de um pedacinho da empresa. Então, nós temos aqui, as ações são títulos representativos da fração do capital social de uma companhia. Só por desencargo de consciência, vamos julgar as seguintes, que garantem rendimentos anuais mínimos aos acionistas ordinários. Ações não garantem rendimentos anuais mínimos. Lembra, quando eu compro uma ação, eu estou comprando um instrumento de renda variável. Olha só, representativos dos direitos a votos na companhia, na assembleia da companhia. Não, a gente sabe que existem duas espécies de ações. Quem tem direito a voto é especificamente direito a voto irrestrito, lembrando, é especificamente as ações ordinárias. E a D, que garantem rendimentos anuais aos acionistas preferenciais. Aqui a gente pode excluir de cara. Não garantem rendimentos anuais mínimos. Ações são instrumentos de renda variável. Rendimentos mínimos não há garantia nesse tipo de ativo. Olha só, vamos à nossa segunda questãozinha. Uma questãozinha bem interessante. Olha só, uma empresa distribui parte dos lucros líquidos aos acionistas mediante o quê? Lembrando o seguinte, quando o nosso investidor compra ações e vira acionista da empresa, ele passa a ter dois direitos fundamentais. Ele passa a ter direito à participação nos lucros e direito a voto. A gente sabe que o direito a voto é negociável. O investidor pode ter ou não ter, ou pode ter de maneira ampla ou ter de maneira irrestrita. Mas direito a lucro é um direito divino. Se a empresa gerou lucro líquido depois dos ajustes contábeis todos, ela vai ter que distribuir parcela desse lucro líquido, veja, aos acionistas. Esse NACO, essa parcela do lucro líquido que a empresa distribui aos acionistas, nós chamamos de dividendos. Logo, uma empresa distribui parte dos lucros líquidos aos acionistas mediante a distribuição de dividendos, alternativa B. Subscrição, bônus de subscrição é o título que os atuais acionistas recebem quando a empresa vai emitir um novo lote de ações. Esse bônus de subscrição, como a gente detalha com mais amplitude lá nas nossas videoaulas, ele representa o direito de preferência que os atuais acionistas têm quando uma empresa emite ações. O processo de implit e split só vai mexer no número de ações. Quando uma empresa tem dificuldade de negociar esses ativos, quando o ativo está muito caro ou muito barato, ela pode fazer esse processo de implit e split para aumentar, no caso do split, ou para diminuir o número de ações. E esse aumento ou diminuição no número de ações vai se refletir de maneira proporcional no preço. Lembrando que tanto o implit quanto o split não geram mudança financeira para o investidor. É apenas um mecanismo que há no mercado para aumentar ou diminuir o número de ações. Bacana? Vamos à nossa terceira questãozinha. Olha só, uma questão sobre tributação de ações. A alíquota de imposto de renda total, olha só, ele quer a alíquota de imposto de renda total. Porque lembra,
nós temos aqui em ações, quando o investidor compra diretamente ações lá na B3, tem uma parte que fica retida na fonte e a outra parte que é o próprio investidor que tem que elaborar o documento de arrecadação da Receita Federal e pagar para o governo. Lembrando que fica retido na fonte é muito pequenininho, é o que a gente chama de dedo duro, é só para o governo ter uma ideia de quanto a gente efetivamente está movimentando. Então, voltando à nossa questão, a alíquota de imposto de renda total incidente sobre o ganho de capital originados de negociação de ações no mercado à vista, sendo que a data de compra é diferente da data de venda. Esta informação é a mais relevante da nossa questãozinha. Sendo que a data de compra é diferente da data de venda. Ou seja, não houve a compra e a venda no mesmo dia. Se não houve a compra e a venda no mesmo dia, não é o quê? Não é day trade. Não é day trade. Se não é day trade, lembrando que em ações ou eu pago 15 ou eu pago 20. Por que essa diferença? A diferença no tipo de operação. Operação day trade paga 20 e operação que a gente chama de normal, o que seria uma operação normal? Aquela que não é day trade, aquela que não envolve compra e venda de ações no mesmo dia, paga 15. Então a questão deixou bem clara para nós que a operação não ocorreu no mesmo dia. Se não ocorreu no mesmo dia, olha só, se não ocorreu no mesmo dia, a alíquota é de 15%, porque é uma operação normal. Lembra, operação normal é toda aquela que não é day trade, que não envolve a compra e a venda no mesmo dia. Ah, bacana, Eduardo. Vamos à nossa quarta questãozinha. Olha só, uma questão sobre debenture. Lembrando que debenture é um título de crédito. Quando uma empresa emite uma debenture, ela está formalizando através desse título que ela, empresa, está tomando dinheiro emprestado dos investidores. É claro, para o investidor que compra a debenture passa a ser um título de crédito. Título de crédito, que nome estranho. É título de crédito por quê? Porque o investidor que compra esse título, ele passa a ser um credor da empresa. Bacana. Então, com base no que a gente sabe sobre debentures, olha só, uma debenture é conversível quando puder. Eduardo, debenture conversível, o que é isso? É uma debenture que não tem capota lá que nem os carros? Não. Uma debenture conversível, como o próprio nome sugere, é uma debenture que pode ser convertida em ações. Elas são muito raras no mercado brasileiro. As debentures podem ou não ser conversíveis. Lembra, tudo sobre a debenture está num documento chamado escritura de emissão. Lá na escritura de emissão pode haver uma cláusula de conversibilidade, dizendo o seguinte: olha só, investidor, a empresa promete te pagar daqui a 8 anos. Porém, no 4º ano, se você, investidor, quiser, você vai poder trocar aquele volume de dinheiro que tu tem a receber por ações. Por isso que eu chamo essa debenture de debenture conversível. O investidor, se comprar uma debenture com esta cláusula, vai ter o direito, veja, ele vai ter o direito, não a obrigação, de converter aquela grana que ele tem a receber em ações da companhia. Por que ele converteria? Porque é racional para ele. Bacana? Então, com base nisso, agora que a gente sabe que pode haver debentures conversíveis e que debentures conversíveis são aquelas que podem ser trocadas por ações da companhia emissora em data pré-determinada. Não é a qualquer momento, em data pré-determinada. Lembra? Tudo sobre a debenture está na escritura de emissão. Na escritura de emissão. Se houver a cláusula de conversibilidade, tudo está lá descrito na escritura de emissão. Inclusive as regras que o investidor tem que cumprir para fazer essa conversão. Regras: preço de conversão, data de conversão, período que esta conversão é permitida. Lembra? Converter.
Ó, eu estou convertendo. Eu estou trocando as debêntures da empresa XPTO por ações da empresa XPTO. Tem que ser por ações da mesma empresa, para ser conversível. Ah, Eduardo, eu não poderia trocar lá a debênture XPTO pela empresa por ações da empresa ABC? Até poderia, mas essas são debêntures que a gente chama de permutáveis. Nem cai na nossa prova de CPA 10. Bacana? Então, agora que a gente respondeu a questão sobre debêntures, a gente pode ir para a seguinte. E a seguinte questão nos cobra sobre o nosso famoso CDB, Certificado de Depósito Bancário. Lembra que o CDB é um dos principais instrumentos de captação de quem? De quem? Olha só, dos bancos. Isso daqui, pessoal, é inerrável na prova, não dá para errar. Quem é que emite CDB? É só ler o nome, Certificado de Depósito Bancário. Qual tipo de banco, Eduardo? Banco de investimento, banco comercial, banco múltiplo, banco de desenvolvimento, todos eles emitem o nosso CDB, o nosso Certificado de Depósito Bancário. E aqui vale a pena a gente destacar outro ponto. Lembra? Debêntures. Quem é que pode emitir debêntures? Qualquer sociedade anônima não financeira. Eduardo, tu está dizendo que bancos não emitem debêntures? Bancos não emitem debêntures. Por que bancos não emitem debêntures? Banco não emite debênture porque banco tem um instrumento de captação próprio, que é o Certificado de Depósito Bancário. Com base nisso, a gente pode responder a nossa questão. Olha só, o CDB é um título representativo de depósito a prazo, remunerado e emitido por quem? É um depósito a prazo? Sim. O CDB, na verdade, formaliza que um determinado investidor deixou um determinado volume de recursos depositado no banco por um determinado período de tempo. Por isso que eu chamo de depósito a prazo. Porque, diferentemente daquele depósito que eu faço na conta corrente, que eu posso sacar a hora que eu bem entender, no CDB, teoricamente, eu tenho que respeitar o prazo. Por isso, ele é um depósito a prazo. E quem é que emite o CDB? Quem é que remunera para você, investidor, deixar o dinheirinho lá aplicado no CDB? Os bancos. Isso. Então, o banco comercial? Sim. Corretora e distribuidora. Lembra que corretora e distribuidora não emite título. A corretora e distribuidora é uma prestadora de serviço. Tanto a corretora quanto a distribuidora, elas prestam serviço no mercado, principalmente no mercado de valores imobiliários, para juntar quem quer vender o ativo e quem quer comprar o ativo. Ações, por exemplo. E olha só a B. Bancos comerciais e de investimento. Opa, aqui a gente tem a nossa alternativa correta. A nossa alternativa correta é a B. B de bancos comerciais e de investimento. Sociedade de crédito, financiamento e investimento e banco de investimento. Esta sociedade de crédito, financiamento e investimento, ela até pode captar via depósito a prazo, mas ela capta só via emissão de RDB. Ela não emite CDB, ela emite RDB. Que trem é esse, sociedade de crédito, financiamento e investimento? São as nossas famosas financeiras. Financeira pode emitir RDB, mas não CDB. CDB é coisa de banco. E D, distribuidoras de títulos e valores imobiliários. De novo, distribuidora de títulos e valores imobiliários é prestadora de serviço. Ela não capta recursos e ela não empresta recursos. Ela presta serviços para unir as duas pontas, principalmente lá no mercado de valores imobiliários. Agora vamos à nossa próxima questãozinha. Olha só. Em relação à tributação pelo imposto de renda na fonte, os rendimentos auferidos pela LCI por um investidor pessoa física estão, lembra, questão clássica em prova. Tudo aquilo que é vinculado ao setor imobiliário e o setor do agronegócio,
quando são destinados para pessoa física, o governo, para incentivar esse investidor pessoa física a ir lá e comprar ativos vinculados ao setor imobiliário ou ao setor do agronegócio, o governo incentiva o investidor por quais meios? Oferecendo isenção de imposto de renda para esse investidor. Logo, tudo que é vinculado ao setor imobiliário e ao setor do agronegócio, para a pessoa física é isento. Isento. Ele não paga imposto, ele não é imune. O imune é quando não incide em qualquer circunstância o imposto. Não, nesta circunstância específica de um investidor pessoa física estar investindo numa LCI, numa LCA, por exemplo, ele vai ser isento. Então, quais são os títulos isentos? LCI é isento? Sim, LCI é isento. LCA é isento? LCA, letra de crédito do agronegócio, então é isento. Depósito em caderneta de poupança também é isento, porque lembra, caderneta de poupança, o banco vai captar aqueles recursos para fazer o quê? Financiamento imobiliário. Então, também é isento. E se o governo quiser incentivar um determinado segmento, ele também cria um título específico e concede isenção para isso. Aí a gente tem as nossas famosas debêntures incentivadas. Bacana. Então, em relação à tributação pelo imposto de renda na fonte, os rendimentos auferidos em LCI para o investidor pessoa física estão isentos. Neste caso específico, o investidor pessoa física não vai pagar imposto. Lembra, se for pessoa jurídica, paga. Como? De acordo com a tabelinha. Bonitinho. Então, cuidado na prova. Na prova você pode falar, não, caiu uma questão de pegar ratão. Não, é atenção. Você vai ter 2 horas na prova para responder 50 questões. Então, dá para ler com calma e com atenção. Vamos à nossa próxima questãozinha? Olha só, esta é bacana. Você é consultor de investimentos e seu cliente, olha só, chegou lá o cliente procurando você. Para auxiliar a encontrar um investimento que seja garantido pelo FGC, com boa rentabilidade e tenha vantagens fiscais, você vai indicar o quê? Olha só, a gente tem que pressupor que esse investidor aqui é um investidor pessoa física. Então, chegou um cliente lá na sua frente, um cliente pessoa física, e falou o seguinte, eu quero investir em ativos, em títulos, que sejam isentos de imposto de renda e tenham a garantia do FGC, do Fundo Garantidor de Crédito. Olha só, ele tem um duplo desejo aqui. Eduardo, como é que tu sabe que o investidor quer ativos isentos de imposto de renda? Olha só, com boa rentabilidade e tenham vantagem fiscal. Ele não quer levar a mordidinha do governo, então ele quer ativos isentos de imposto de renda. O que você deveria indicar? Ora, Eduardo, eu posso indicar qualquer título, como a gente respondeu na questãozinha anterior, vinculado ao setor imobiliário ou do agronegócio. Então, você pode indicar uma LCI, você pode indicar uma LCA, uma LCI, CDB? Não, CDB governo morde. Um CRI? Um CRI pode, é vinculado ao setor imobiliário e uma LCI também. Debênture incentivada, lembra, olha o nomezinho, debênture incentivada, o governo quer incentivar que o investidor aplique nesse título, então ele concede isenção alíquota zero, nesse caso, para o investidor pessoa física. Então, Eduardo, eu estou entre a A, entre a C e entre a D. Mas ele tem outro desejo. Além de isenção de imposto de renda, de não levar a mordida do governo, isenção alíquota zero, ele quer ativos garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Lembra, o Fundo Garantidor de Crédito, aquela associação civil sem fins lucrativos, como o próprio nome sugere, ela oferece garantias ao depositante, desde que esse depositante seja um credor
de um dos associados do Fundo Garantidor de Crédito. E quem são os associados do Fundo Garantidor de Crédito? Bancos, financeiras, dentre outros, mas principalmente os bancos. E então, tudo aquilo que banco emite é garantido por o FGC. Por exemplo, banco emite CDB, é garantido pelo FGC? Sim. Banco emite LCI, é garantido pelo FGC? Sim. Banco emite LCA, também é garantido. O depósito em conta corrente, garantido. Depósito em caderneta de poupança, também garantido. Debenture. Banco emite debenture? Não. Então, debenture não é garantida. Aqui excluímos a nossa D. Banco emite CRI, Eduardo, que trem é esse? O CRI, o Certificado de Recebíveis Imobiliários, a gente nem estuda em CPA 10. Mas quem emite o CRI são companhias securitizadoras. Então, o CRI não é garantido pelo FGC. O que é garantido pelo FGC é LCI e LCA. Lembra até quanto? Qual o limite? Até R$250 mil por CPF ou CNPJ contra uma mesma instituição ou instituições do mesmo conglomerado financeiro. Então, você vai indicar para o cliente que procura garantia do FGC e vantagem fiscal, LCI e LCA. Nós temos a A como a alternativa correta. Esta questão é bem bacana para fins de prova. Olha só. Agora uma questãozinha sobre títulos públicos federais. Lembra que o governo federal também tá mal das pernas. Ele gasta mais do que arrecada de maneira consistente nos últimos 5, 6 anos. Então o governo precisa captar recursos. Como é que o governo capta recursos? Emitindo títulos públicos federais. Lembra? Eu tenho basicamente 2 grupos de títulos públicos. Eu tenho as letras e as notas. Qual a diferença entre um e outro, Eduardo? O fluxo de pagamento. As letras pagam tudo. Principal mais juros no vencimento. Eu recebo tudo. O principal mais juros no vencimento. E notas? A nota, lembra o seguinte, a nota de 6 em 6 meses, periodicamente, ela vai pagar os juros. De 6 em 6 meses, a nota paga, olha só, para lembrar na prova, nota paga cupom. Então, grosso modo, eu tenho essa grande diferença entre letras e notas. E dentro das letras, eu tenho aquela nota que não se decidiu, né? Só para a gente pontuar aqui e não ficar no vácuo. Aquela NTNB principal, que é um híbrido entre letra e nota. E dentro das letras, especificamente, eu tenho 2 letras, lembra? Eu tenho a LTN, a letra do Tesouro Nacional, e a LFT, a letra financeira do Tesouro. Eduardo, quem é esse Tesouro? O Tesouro Nacional é a autarquia responsável por cuidar do caixa do governo. E quando ele, Tesouro Nacional, olha para o caixa e vê, putz grila, não tem grana suficiente, ele, em nome do governo, vai emitir título público. Logo, quem emite título público federal, cumprindo as suas funções, vai ser o Tesouro Nacional. Por isso, sempre tem o Tzinho no meio dos títulos, tá? E olha só, Eduardo, eu tenho 2 letras. Por que 2 letras? Porque elas têm diferente rentabilidade. A LTN, a letra do Tesouro Nacional, vai ser um título pré-fixado. Quando eu compro uma LTN, eu já sei em termos percentuais quanto eu vou ganhar durante o meu investimento. Claro, desde que eu fique com o título até o vencimento. E numa LFT? Uma LFT eu sei quanto eu vou ganhar também. Só que esta rentabilidade vai ser uma rentabilidade pós-fixada. Em termos percentuais, eu só vou saber quanto eu tive de rendimento percentual absoluto no final da operação. Por quê? Porque quando eu compro uma LFT, a minha rentabilidade vai ser indexada à nossa taxinha Selic, a nossa famosa taxa Selic.
Então, com base nesse apanhado geral que nós fizemos até agora, vamos à resposta? Com relação à LTN, a letra do Tesouro Nacional, assinale a alternativa correta. É remunerada pela variação da Selic? Não. Quem é remunerada pela variação da Selic é a LFT. Tem sua rentabilidade indexada à taxa de câmbio. Tinha um título antigamente chamado NTN-D, que era indexado lá à variação da taxa, a taxa de câmbio. Te pagava a variação do dólar. Tem sua rentabilidade indexada ao IPCA. Um título muito importante que tem a rentabilidade indexada ao IPCA, que paga a variação do IPCA mais juros, é a nossa famosa NTN-B. Lembra B de Brasil. Qual é a inflação oficial no Brasil? Qual? Isso, IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E esperamos que seja D, tem sempre rendimento pré-fixado. Isso, é um título pré-fixado. CC, não, é D aqui, olha só, aqui é D. D de deu certo, de passei na prova. Então, com relação a LTN, nós podemos afirmar que ela tem rentabilidade pré-fixada. Nossa próxima questãozinha, a nossa penúltima questão, é o sistema de negociação de títulos públicos federais em mercado de varejo, destinado à pessoa física, diretamente com o investidor através da internet. Como que esse investidor, pessoa física, pode comprar o título público diretamente? Antigamente, o investidor, pessoa física, tinha basicamente uma maneira de comprar título público, via fundo de investimentos. Esse investidor, pessoa física, tinha que aplicar recursos no fundo de investimentos, o fundo de investimentos ia lá e comprava o título público. Claro, cobrando uma taxinha de administração. Para popularizar, democratizar o acesso do varejão. Quem é o varejão? Somos nós, meros mortais, pessoas físicas. Foi criado um programinha. Lembra que esse programinha de democratização aí, esse programa é uma parceria entre a Secretaria do Tesouro Nacional e a B3, que criaram uma plataforma, um sistema que permite, lembra, pessoa física comprar, vender títulos públicos, essencialmente pela internet. Qual o nome desse programinha, desse sisteminha? Eduardo, é o sisteminha que permite que eu tenha acesso direto ao Tesouro, aos títulos emitidos pelo Tesouro. Então, esse sisteminha é o Tesouro Direto. Aqui a gente tem a nossa alternativa C. Eduardo, o que esse trem de home banking? Permite que você acesse os serviços bancários, por exemplo, pelo teu computador, pelo teu smartphone. O home broker. O home broker é aquela ferramenta que permite que você compre e venda ações pela internet. É a ferramenta disponibilizada por uma corretora e ou distribuidora. E o Sisbacen. A Sisbacen é um sistema que permite a comunicação do banco com o Bacen. As informações todas que o banco envia para o Bacen, exceto algumas bem específicas, são via Sisbacen, certo? Então vamos à nossa última questãozinha, uma questãozinha de tributação de renda fixa para acabar bem. Olha só, um investidor pessoa física fez um investimento de R$40 mil no CDB. Olha só, investiu no CDB. CDB é isento? Não, o CDB o governo sempre, olha só, o governo com seus dentinhos, vindo aqui cobrar imposto de renda. Então, vai pagar imposto de renda. Um investidor, pessoa física, fez um investimento de R$40 mil num CDB no dia 10/6/2019 e resgatou lá no dia 18/11/2019. Então, ficou menos de 6 meses. Ficou menos de 6 meses
menos de 180 dias. Se ficou menos de 180 dias, lembra da tabelinha? A tabelinha de 1 a 180 dias é 22,5. Então, o tamanho da mordida que o governo vai dar sobre o rendimento do nosso amigo aqui vai ser de 22,5%. E apresentou rendimento de R$1.000. Ó, R$1.000. O rendimento vai ser a base de cálculo. Lembra que o governo, ele morde, mas ele é justo. Ele vai morder somente sobre o rendimento. Quando a gente fala de tributação, a gente fala basicamente de 4 pontos. Primeiro ponto, qual o fato gerador? O fato gerador é ter rendimento. Segundo ponto, base de cálculo. Sobre o que o governo vai morder? A base de cálculo é o próprio rendimento, nesse caso, R$1.000. Terceiro ponto, o tamanho da mordida. Na renda fixa, o tamanho da mordida depende do prazo. Lembra? Quanto maior o prazo, menor a mordida. É uma maneira do governo incentivar que o investidor fique com o título um prazo de tempo de médio a longo. E o quarto ponto é quem é o responsável pelo recolhimento. Lembra, na renda fixa, o imposto de renda fica retido na fonte. É o pagador do rendimento que tem que reter na fonte o imposto, depois repassar para o governo, repassar para o Tesouro Nacional, que é quem cuida do caixa do governo. Então, com base em todas essas informações, vamos responder a questãozinha? Bom, Eduardo, tu sabe que o investidor, pessoa física, aplicou num CDB, ficou menos de 6 meses e teve rendimento de R$1.000. Logo, nós sabemos que este investidor vai pagar 22,5% sobre R$1.000. 22,5% sobre R$1.000, fazendo um cálculo rápido, vai dar quanto? R$225. Logo, com base nessa informação, pode-se dizer que será tributado na fonte, beleza, ótimo, com o valor de quanto? Com o valor de R$225. Alternativa C. C de certificado, C de concluído. Concluímos aqui as nossas 10 questõezinhas sobre o módulo de instrumentos de renda variável e renda fixa. Lembrando que no site da EPCI você tem acesso à possibilidade de montar simulados com questões de diversos módulos. Só de CPA 10 nós temos aproximadamente 600 questões. Então entra lá, monta o teu simulado e testa, pratica, porque esse é um dos caminhos para passar na prova. Lembrando que não é o único caminho, é um dos caminhos. Eu tenho que estudar, eu estudo primeiro, depois testo os meus conhecimentos. Testar um conhecimento que eu ainda não tenho também não faz sentido. Então, primeiro estuda, entende, depois testa os conhecimentos. E claro, por favor, gostou do vídeo? Curte o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Gostou muito do vídeo? Manda para o amiguinho. Fala, olha só, tem um vídeo interessante com questões comentadas sobre CPA 10. Lembrando que foi o nosso segundo vídeo. No primeiro, nós comentamos questões de fundo de investimentos. E logo, logo vem o terceiro. Certo? Muito obrigado a todos. Abraço e boa prova para todos.